Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Idoso faz panfletagem na Central do Brasil para conscientizar a população sobre o abuso e a exploração sexual. Fórum Permanente debate cadeia produtiva do reaproveitamento do lixo e da reciclagem. Pessoas e empresas condenadas por receptação de mercadorias ilícitas podem ser multadas em até R$ 113 mil. E na agenda cultural tem espaço de cinema com sessões gratuitas no Museu da Maré, um evento cultural com shows para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul e os aniversários de Itaboraí e Maricá com apresentações de Léo Santana, Isa, Tiaguinho, Alok e Xande de Pilares. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Na Semana Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj realizou uma ação de conscientização sobre o tema na Central do Brasil. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, e diversas atividades estão sendo promovidas pelos órgãos públicos e pela sociedade civil para tentar reduzir o número de casos. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio e do Disque 100, canal oficial do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, foram recebidas 8.836 denúncias, sendo 3.440 relacionadas a abuso contra crianças e adolescentes de até 13 anos de idade. Participaram da ação representantes dos conselhos tutelares do Estado e dos municípios, a Fundação Leão 13 e representantes da FIA, Fundação da Infância e do Adolescente, que realiza um trabalho de assistência durante todo o ano através dos 19 núcleos de atenção às crianças e adolescentes que atendem os 92 municípios do estado. Contamos com equipe multiprofissionais, como advogados, psicólogos, assistentes sociais, e todo o trabalho que nós fazemos é em cima de um estudo interdisciplinar, averiguando se aquela suspeita de violência se concretiza ou não. Então, o trabalho de hoje que a gente está realizando aqui é um trabalho fundamental, porque é um trabalho de prevenção. A gente vai na frente da violência. Quando chega no NACA, a violência já aconteceu. E aí a gente vai trabalhar os danos que essa violência causou. E quando a gente faz o trabalho de prevenção, a gente faz com que a criança ela compreenda e entenda o que é uma violência, e se ela estiver sofrendo algum tipo de violência, ela conseguir identificar. Quem passava pela Central do Brasil recebia um folheto com informações de como identificar os principais sinais do abuso sexual e os canais de comunicação disponíveis para tirar dúvidas e realizar denúncias. Infelizmente é algo que se tornou muito comum com crianças, com adolescentes, e o abuso ele nunca vem de pessoas estranhas, ele é sempre de alguém próximo. Então é importante a conscientização sobre esse assunto, sim. Eu acho fundamental essa conscientização de estar explicando e divulgando o trabalho, não só aqui na área externa, mas principalmente em casa, dos pais estarem falando, conversando com os filhos, com os sobrinhos, porque o que a gente, como eu professora, como educadora, a gente acaba descobrindo que a maioria do caso de pedofilia infantil é dentro de casa, com pessoas próximas, e muitas das crianças têm medo de relatar o que está acontecendo, né? A gente tem trabalhado na educação infantil que carinho não pode ter segredo, né? Usando estratégias de semáforo do toque, de pontos onde que possa haver carinho ou não. Então é fundamental esclarecer, a sociedade se importar, divulgar e denunciar. Também foram distribuídas 200 mudas de plantas, doadas pelo projeto Replantando Vidas, da SEDAI, simbolizando o cuidado necessário com as crianças e adolescentes. A Supervia, parceira da ação, divulgou as informações nos alto-falantes das estações e também nos vagões, um importante canal de comunicação que atinge aproximadamente 300 mil pessoas por dia. A Supervia ela fica agradecida de poder fazer essa parceria num movimento tão relevante, de uma agenda tão importante que nós acreditamos. Isso já faz parte dentro do nosso DNA. A Supervia ela tem dentro da estrutura dela uma área de sustentabilidade, que nós praticamos movimentos como esse, principalmente com nossos clientes, em atendimento
aos nossos colaboradores que participam de movimentos relevantes de parceria de um tema tão importante para a sociedade. A gente leva isso tanto interna quanto externamente e está aqui nesse momento agora, além de ser muito simbólico, a gente vê, né, Everton, como uma questão muito prática. Por quê? Porque a gente está levando essa campanha de conscientização para mais dos nossos 300 mil clientes que a gente tem todo dia. Então, assim, a efetividade disso, a urgência desse assunto e como ele deve ser tratado com todo cuidado e sensibilidade, eu acho que o deputado Moni está tratando e a nossa parceria nesse sentido é um ganha-ganha. Presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj, o deputado Munir Neto destaca a necessidade de conscientizar a população sobre o tema e reforça a importância da denúncia para que medidas efetivas sejam colocadas em prática para reduzir esses números. Para você ter uma ideia, esse ano nós tivemos em torno de 9 mil denúncias de abuso e exploração sexual. E 3.500, em torno de 3.500, foram abusadas crianças até 13 anos. Isso é uma média de 10 crianças por dia até 13 anos é abusada sexualmente. Isso com dados oficiais, né? Fora os abusos que é feito, principalmente intrafamiliar, que a denúncia não chega nos órgãos oficiais. Então a gente está fazendo essa ação hoje aqui para poder conscientizar a população que a gente precisa combater junto o poder público e a sociedade civil num crime tão bárbaro. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerj debateu hoje a cadeia produtiva do setor de reaproveitamento de lixo em homenagem ao Dia Internacional da Reciclagem comemorado nesta sexta-feira. Especialistas de diversas áreas discutiram o tema durante toda a manhã no plenário da Casa. O evento foi presidido pela deputada Tia Ju e dividido em 3 painéis com a participação de representantes de vários setores. O principal debate foi sobre os entraves que prejudicam a reciclagem no estado do Rio. Hoje, de acordo com o presidente da Associação Nacional de Apoio à Cadeia Produtiva de Reciclagem, o estado do Rio tem 650 mil catadores. Segundo ele, a ideia é tornar a reciclagem a 4ª economia do estado do Rio. Mas Edson Freitas disse que vai ser preciso fazer algumas mudanças, principalmente na tributação dos serviços. O maior entrave hoje que vem viabilizando o crescimento da reciclagem é a bitributação. O material que já foi tributado, né? Mas quando ele vai para a cadeia produtiva da reciclagem, ele é bitributado outra vez. O que é pior, até inconstitucional, ele vem sem crédito. E aí, quando você processa esse material, o catador não paga, porque é lixo. A indústria que faz a prensagem não paga, porque a indústria não, né? O estabelecimento que faz a prensagem dela ainda não transformou, mas quando vai na indústria para transformação, vira matéria-prima. E aí sobrecarrega eles com 52,25% de tributo em cima de um material que ele não vai ter direito a crédito. A subsecretária estadual de Sustentabilidade Ambiental afirmou que o Rio deu um passo importante ao aderir ao programa Procatadores do governo federal, que visa a melhoria da qualidade de vida desses profissionais. Durante o debate, ela informou que ainda é preciso fazer muito mais pelo setor para garantir a sustentabilidade no estado. Eu acho que é uma composição, na verdade, não sei se eu usaria a palavra entrave, mas de demandas que ainda precisam ser cumpridas, né? Então a gente tem desde o entendimento dessa cadeia, de todos os atores que formam essa cadeia e como a gente pode fomentar cada elozinho dessa cadeia, desde o catador, né, que inicia o seu trabalho e que seja realmente organizado como um trabalho onde você possa, a partir do entendimento desse grupo, chegar até o final e a gente ter realmente a indústria da reciclagem funcionando no estado do Rio de Janeiro, essa cadeia produtiva trabalhando, né, de forma coesa é o que a gente precisa. Hoje nos falta indústrias de reciclagem e nos falta toda a parte de organização dessa base da cadeia que são os catadores. Custódio, que representa o Movimento Nacional dos Catadores, reclama que, apesar da profissão ter sido reconhecida em 1998, é preciso avançar para que os profissionais tenham alguma estabilidade. Há uma falta de respeito total da contratação dos catadores na prestação de serviço. O material reciclável ele se torna capital de giro para a empresa, mas o que garante os direitos trabalhistas de um catador contratado pelo município, na coleta, na triagem, é justamente isso, a contratação que está dentro da 12.305. O representante de uma empresa canadense de reaproveitamento de plástico
plástico informou que de 2019 até hoje, 6 milhões de quilos de plástico reutilizados por eles foram recolhidos em 50 pontos de coleta. Mas ressaltou que é preciso mudar a composição do material, porque muitas embalagens não têm valor comercial e acabam indo parar em aterros sanitários. Em questões de composição mesmo, técnica, todo o material ele pode ser reciclado. Agora, existe um conceito de valor econômico também, valor agregado daquele material para a reciclagem. Então, que é um conceito muito pouco falado, que é a reciclabilidade. Então, não basta o material ser reciclável, ele precisa também ter reciclabilidade. Então, ele pode ser um material reciclável, porém, ele tem um valor tão baixo que quando chega na indústria, ou nem precisa chegar na indústria, mas quando chega na mão de um catador, ele não consegue vender aquele material. Ou se ele vender, vai ser um preço muito baixo e, consequentemente, esse material nunca vai chegar na indústria. Vai acabar parando nos aterros sanitários, vai acabar parando no meio ambiente e a gente não vai ter a reciclagem efetiva daquele material. De acordo com os organizadores do fórum, todas as questões debatidas no encontro foram anotadas para que sejam tomadas as providências necessárias. A partir de tudo que eu ouvi, é mais a falta de cumprimento dos municípios. Os municípios precisam cumprir as leis para que favoreça essa cadeia produtiva que é a da reciclagem, né? E algumas modificações que trazem, e alguns entraves que, na verdade, exigem modificações de lei federal, que exige uma criação de leis federais, como foi colocado aqui, a padronização do plástico, como é padronizada as latas. Tudo isso vai favorecer esse mercado e favorecer, acima de tudo, o meio ambiente. Quando a gente fala em reciclagem, a gente está falando em questões ambientais. E quando a gente fala em questão ambiental, é interessante que a gente entenda que o meio ambiente não é só o que está fora o homem está inserido nesse meio ambiente, né? Então a reciclagem ela é um instrumento que mostra claramente isso, né? A reciclagem é um instrumento a favor do meio ambiente de uma forma total, tanto da natureza como do ser humano. Ele é um instrumento social, como foi dito aqui, né? Ele é um instrumento que pode facilitar e melhorar a economia do Estado. Bom, se a gente chegou nesse ponto, então está aí a importância do encontro, né? Favorecer a economia do Estado num momento tão importante para o nosso Estado. Pessoas e empresas condenadas por receptação de mercadorias ilícitas podem sofrer sanções administrativas por parte do Estado, como proibição de firmar contratos com o governo e multas que podem chegar a R$ 113 mil. O projeto do deputado Cláudio Caiado foi aprovado pelo plenário. Veja tudo o que foi discutido nesta quinta-feira. Os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar apresentado pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, que estabelece os procedimentos que devem ser adotados pela administração pública do Estado para execução das emendas individuais impositivas à Lei Orçamentária Anual. Segundo o texto, deve constar na LOA uma quantia específica para as emendas parlamentares, no mesmo valor previsto na Constituição do Estado, ou seja, de 0,37% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo Poder Executivo. Deste valor, no mínimo 30% devem ser destinados para os serviços de saúde e educação. Ainda de acordo com a matéria, os recursos para estas emendas devem ser distribuídos de forma individual e igualitária entre os 70 deputados para que eles possam apresentá-las em um sistema informatizado. As emendas podem ser apresentadas nas seguintes modalidades: por execução direta, quando destinadas à execução de políticas públicas; por transferência especial, quando destinadas diretamente aos municípios; por transferência com finalidade definida, quando forem destinadas a órgãos ou entidades da administração pública federal, municipal, direta e indireta, inclusive para consórcios públicos; por transferência de fundo a fundo, quando realizadas com articulação direta entre fundo estadual e fundo municipal; e para organizações da sociedade civil. O projeto também estabelece diretrizes para a Secretaria de Planejamento em relação aos impedimentos e programação das emendas e sobre os mecanismos de transparência e controle. A proposta recebeu 22 emendas e retorna às comissões. Nós temos aqui deputados
que são oriundos das mais diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. E por isso mesmo eu sou autor de uma emenda no plano plurianual que já está em vigor para que as políticas públicas e os investimentos do estado do Rio de Janeiro sejam monitorados e avaliados por regiões demográficas. Isso permite que o cidadão de cada região do estado do Rio de Janeiro veja o quanto está sendo investido pelo governo estadual em cada região, o quanto está sendo investido em obras, o quanto está sendo investido na educação, na saúde, enfim, em cada área. E aqui os deputados vão poder destinar essas emendas tanto para os temas, nos mais diversos temas nos quais eles têm afinidades, também para os seus e também para as localidades. Elas são importantíssimas porque é o momento da gente conversar com a nossa base, devolver para a nossa base, mostrar que a gente está preocupado com isso. Eu, por exemplo, como professora, eu destinei algumas emendas para a reforma de algumas escolas, né? Abraçando aquela escola, mostrando que eu estou preocupada com ela. Então, acho que é o momento da gente estar próximo do povo e poder acompanhar também para onde está indo esse orçamento. Por isso que as nossas falas aqui no plenário, as emendas colocadas aqui ao projeto, foi de trazer também mais transparência para onde e como essas emendas, esse orçamento será destinado. Votado em segunda discussão, o projeto do deputado Júlio Rocha, que prevê uma carteira de identidade digital e um crachá de identificação digital para pessoas com deficiência. A medida complementa uma lei de 2017 que autoriza a criação da carteira de identidade diferenciada para pessoas com deficiência. Ainda de acordo com a proposta, o Detran deve disponibilizar os documentos através de um aplicativo de celular. A proposta aprovada depende da sanção do governador para virar lei. Votado o projeto do deputado Rodrigo Amorim para regulamentar no Estado as normas da lei federal que trata da prescrição de punições administrativas em órgãos públicos. De acordo com o projeto, fica estabelecido que ações disciplinares administrativas devem prescrever em 2 anos quando os atos forem sujeitos a penas de advertência, repreensão, multa ou suspensão. Já nos casos de atos com penas de demissão, desligamento de cargo e cassação de aposentadoria, a prescrição será com 5 anos. Os prazos das prescrições começam a contar imediatamente na data da ocorrência do evento punível e são interrompidos com a abertura de inquérito administrativo ou do processo administrativo disciplinar. De acordo com o projeto, a lei vai servir para funcionários, agentes e colaboradores públicos. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Pode ser criado no Rio um cartão de identificação para pessoas diagnosticadas com síndrome de Tourette, um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques nervosos variados. O cartão com as identificações do paciente deve ser acompanhado de relatório médico e terá validade de 5 anos. O projeto do deputado Vinícius Cozzolino segue agora para análise do governador. Eu entendo que, além de poderem ser auxiliadas de forma emergencial, com mais presteza, receber tratamento adequado, não passar por situações vexatórias ou diminuir esse tipo de situação constrangedora, e a procura por esse documento também vai fazer com que o governo procure investir mais, tanto o governo como a iniciativa privada, a indústria farmacêutica, a economia da saúde, investir mais no diagnóstico, no tratamento dessas doenças e ampliar a rede de acolhimento da saúde mental, enfim, para que essas pessoas vivam com mais qualidade de vida. Pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para o crime de receptação de produto ou mercadoria ilícita no Rio de Janeiro podem sofrer sanções administrativas por parte do Estado. Entre as penalidades previstas estão a notificação ao órgão competente para suspender a atividade, notificação para suspensão de alvará de funcionamento, multa, cancelamento da inscrição no cadastro do ICMS e suspensão dos direitos dos sócios de abrirem empresa por pelo menos 5 anos. O projeto do deputado Cláudio Caiado vai à sanção ou veto do governador. A gente precisa apertar o cerco a esse tipo de crime. É um absurdo que aconteceu, por exemplo, terça-feira no Rio de Janeiro. A linha 2 do metrô interrompida
por furto de cabos. Então a gente precisa, de alguma forma, o que a LERJ pode fazer para diminuir isso, para apertar esse cerco. E assim nós fizemos, apertar essas empresas que não recebam esses materiais roubados, cabos roubados, e que a gente possa, como disse o deputado Mink, que eles possam trocar de profissão e parar de cometer esse tipo de crime. Passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas o projeto do deputado Luiz Paulo, que altera o regimento interno da ALERJ para incluir o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, na lista de atribuições da Comissão de Orçamento da Casa. Segundo o parlamentar, é importante que a comissão também possa deliberar e emitir opiniões sobre os projetos previstos em uma peça orçamentária que é considerada fundamental para o futuro econômico do Estado. O texto retorna à pauta mais 2 vezes. É necessário, sob o ponto de vista do rito interno, marcar no regimento interno, que define o rito interno de todas as questões do parlamento, que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social faz parte do ciclo orçamentário, junto com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. Esse ciclo orçamentário, quando tramita aqui na Casa, ele tem um caminho especial. Votado em primeira discussão, o projeto da deputada Dani Monteiro, que institui no Estado a política pública de prevenção à violência física, psicológica, patrimonial e moral ao entregador de aplicativo em serviço. A proposta especifica as formas de violência a que estes profissionais podem ser submetidos e prevê que o Estado produza dados estatísticos sobre os casos, divulgue os canais para denúncia e as informações sobre os direitos desses trabalhadores, além de realizar um trabalho conjunto entre as secretarias para combater o problema. O projeto recebeu 13 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Eles não têm garantias mínimas de trabalho, que vão desde postos de acolhimento e descanso para cumprir as longas jornadas de trabalho. Também não tem qualquer seguro trabalhista, de qualquer acidente que venha a ser desenvolvido. Então, a maioria dos acidentes no trânsito, por exemplo, são de entregadores de mototáxi, motoboys. E não tendo a proteção social para esses que trabalham com as grandes plataformas, eles ficam mais suscetíveis a essas situações. E também, por vezes, interações com alguns clientes que não entendem ou não respeitam exatamente a função ali desenvolvida. Um espaço de cinema com sessões gratuitas no Museu da Maré. Um evento cultural com shows para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. E os aniversários de Itaboraí e Maricá, com apresentações de Léo Santana, Isa, Tiaguinho, Alok e Xande de Pilares. Tudo isso e muito mais agora na nossa agenda cultural. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV LERJ. Abrimos essa edição com a campanha Cultura de Mãos Dadas. Em uma corrente de apoio às vítimas do Rio Grande do Sul, o Instituto Burburinho Cultural e a Vila Musical se unem à campanha da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e do Rio Solidário. Neste domingo, 19 de maio, a campanha promove um evento beneficente com shows de diversos artistas no Centro Cultural João Nogueira. A cantora Mariana Guedes, do bloco Fogo e Paixão, tem um convite para vocês. Hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. As enchentes no Rio Grande do Sul causaram estragos devastadores, a gente sabe, e tem muita família sofrendo. Mas a gente pode ajudar. No dia 19/5, domingo, vai rolar um evento beneficente lá no Teatro Imperator com um time de artistas incríveis e toda a renda do evento vai ser revertida em doações para as vítimas. Então compre o seu ingresso e junte-se a nós nessa causa. Vamos juntos fazer a diferença. A música tem esse poder de unir e transformar, então vamos usar esse poder para ajudar quem precisa. Juntos pelo Rio Grande do Sul. A abertura da casa está programada para as 3 horas da tarde. Para mais informações sobre o evento e para saber como ajudar, é só acessar o Instagram da Secretaria. O espaço de cinema Cavídeo chega ao Museu da Maré.
Para ampliar o acesso dos moradores do Complexo da Maré à arte e à cultura, o espaço de cinema K-Vídeo vai funcionar no Museu da Maré até agosto, com programações gratuitas que incluem sessões de cinema, debates e oficinas. E para quem gosta, nos dias 21 e 23 de maio serão exibidos filmes sobrenaturais, a partir das 2 horas da tarde. Você pode acompanhar a programação no Instagram do Espaço e na página do Museu da Maré. O musical infantil Tum Patatum está em cartaz no Eco Villa Rehap, no Jardim Botânico. Com o objetivo de resgatar e apresentar versões atuais das cantigas de roda, o repertório reúne canções como Ciranda Cirandinha, O Cravo e a Rosa, Marinheiro Só e O Sapo Cururu. O espetáculo infantil acontece até o dia 2 de junho, com apresentações aos sábados e domingos, às 4 da tarde. O projeto Viajando com Tapetes Contadores chega ao centro do Rio. Em cartaz, até o dia 16 de junho, o grupo apresenta sessões de contação de histórias para toda a família, tendo como cenário uma exposição interativa inédita. Entre os textos interpretados estão autores brasileiros como Ana Maria Machado, Ricardo Azevedo, Graciliano Ramos e Carlos Drummond de Andrade. A exposição interativa fica aberta de terça a domingo e as sessões de contação são sempre aos sábados e domingos, às 3 horas da tarde. Toda a programação é gratuita. São Pedro da Aldeia completa 407 anos de emancipação e tem programação na cidade. Nesta sexta e sábado, a Praça da Matriz vai ficar animada com shows que acontecem a partir das 8 horas da noite. Todas as informações você confere no Instagram da Prefeitura. A Prefeitura de Maricá celebra 210 anos de fundação com uma grande festa e você confere agora a programação de shows. Até domingo, a cidade recebe a banda Barão Vermelho, Ferrugem e o cantor de rap Lennon. E não para por aí. A festa continua na próxima semana, entre os dias 23 e 26 de maio, com a presença de Léo Santana, Isa e Tiaguinho. A agenda de shows está disponível no Instagram da Prefeitura. E tem mais cidade fazendo aniversário. Itaboraí está completando 191 anos de emancipação e para comemorar, a Prefeitura preparou uma série de shows. Com programação que vai do dia 18 a 21 de maio, o evento recebe grandes nomes da música como a cantora Maria Marçal, Simone Mendes, Alok, Xande de Pilares e, para encerrar a festa, o mineirinho Alexandre Pires. Os shows estão programados para acontecer a partir das 6 horas da tarde. Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia. A agenda completa, você já sabe, está disponível no Instagram da Prefeitura. Para comemorar os 175 anos de emancipação, a cidade de Rio Claro vai ter festa sertaneja. O evento, que vai até domingo, tem destaque para a presença da cantora Yasmin Santos e também a dupla Munhoz e Mariano. A programação completa está disponível no Instagram da Prefeitura, a entrada é gratuita. E na região serrana acontece a Expo Conquista Friburgo. Os shows acontecem até domingo e nessa sexta tem a apresentação do cantor João Gomes, que chega animando o público com muito piseiro. Você pode conferir toda a programação no Instagram da Prefeitura e também do evento. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.